Você precisa de qualquer maneira semear. Seja se poucos ouvem, se muitos ouvem, se 10% ouve, se 25% ouve, o semeador ele sai para semear, ele sai lançando a semente independente do solo que vai cair, porque só Deus sabe qual é o solo do coração daquela pessoa. Eu não sei, você não sabe. Às vezes a gente pensa, aquela pessoa nunca vai se converter, e de repente aquela pessoa tão dura, de repente a semente cai no coração dela e quebra a vida dela, não é verdade? E ela se converte ao Senhor. A gente não sabe. A função de quem semeia alguma coisa é semear. O semeador semeia a palavra, é semear, é plantar, é trabalhar. Isso em qualquer área da nossa vida. Se você quiser uma colheita, antes de você colher, você precisa plantar. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Se você quer colher coisas boas, você precisa plantar coisas boas. Se você quer colher o melhor, você tem que plantar a melhor semente, não é verdade? Você não planta o resto, você não planta a pior semente, e você não planta e larga lá. Aquilo precisa ser trabalhado, aquilo precisa levantar noite, dia, noite, dia, noite, dia, e muitas vezes você nem vai saber como aquilo cresce, porque o crescimento vem de Deus. O que você precisa fazer é plantar a semente e trabalhar. Agora, é um processo na vida da gente. Ele diz aqui que o processo é que primeiro surge a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. Na verdade, na nossa vida nós queremos colher muito rapidamente as coisas que nós plantamos. Nós achamos que plantamos hoje e colhemos amanhã, mas ele está dizendo aqui que é um processo, é um passo a passo. Você primeiro surge lá a erva, depois surge a espiga, e depois por fim surge o grão na espiga, e só então chega o tempo da colheita. Muitas pessoas elas querem que chegue o tempo da colheita no dia seguinte da sua plantação, e as coisas não funcionam assim nem no reino de Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, a nossa função é plantar a semente, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e Deus vai dar o crescimento vem do Senhor, e a colheita vem no tempo certo. É um processo. A gente não pode desistir no meio do processo, a gente não pode desanimar no meio do processo. É um semear, mas entre o semear e o colher há um tempo em nossa vida. Não é verdade, meus amados? Em todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes começa tão pequeno que nós ficamos pensando, mas será que isso vai chegar em alguma coisa? Então Jesus ele cita uma segunda parábola aqui. Ele cita a parábola do grão de mostarda, e ele fala, olha, aqui que nós vamos assemelhar o reino de Deus. Com que parábola nós vamos apresentá-lo? É como uma semente de mostarda que, quando semeada, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Na verdade, a semente de mostarda é como um grão de areia. Ela é a menor de todas as sementes que eles conheciam naquele lugar, naquele tempo. A semente de mostarda não é a menor semente do planeta. Ela é a menor semente que eles usavam para semear os seus campos e a sua terra. Era a menor semente que eles conheciam. Então, olha bem, a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, que é lançada sobre a terra, uma vez semeada, ela cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Olha só, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que um pequeno começo, como eles estavam tendo, não é indicação do lugar onde você vai chegar. Pequeno começo não é indicação de que você não vai chegar em nenhum lugar. Na verdade, Jesus ele estava falando, o reino de Deus ele é assim, olha, é como se você pegasse a menor semente que existe, você vai plantar sobre a terra.
e aquela semente vai produzir, e você vai trabalhar no campo, e ela vai produzir, e vai ser um processo, e primeiro vai aparecer lá as folhas, e depois vai crescer, e vai produzir fruto. Há um processo para você colher, há um processo até chegar à colheita. Você não planta hoje, colhe amanhã, mas é assim, olha, é como se você semeasse a menor semente, e esta árvorezinha vai ser a maior das hortaliças, e pode chegar a 3 metros de altura. Não é a maior das árvores, é a maior das hortaliças, e ela vai produzir milhares e milhares e milhares de sementes. Você plantou uma única semente, mas vai produzir milhares de sementes. Jesus, ele está falando o seguinte, ele está falando que o final vai ser sempre melhor do que o começo, se nós fizermos as coisas certas. Ele começou a falar sobre ouvir, Olha só as palavras aqui, que eu vejo que ele fala nestes textos aqui. Olha, ouvir, obedecer, plantar, trabalhar, depender, porque a gente não sabe como vai ser feito, a gente não sabe como às vezes as coisas acontecem, e crer. Esta é uma sequência que ele está dando aqui. Primeiro você vai ouvir, e depois você vai receber, para você depois trabalhar, e você plantar, e você cuidar, e você confiar, e você depender de Deus, e Deus vai dar o crescimento para as coisas, os teus projetos, as coisas que você faz na sua vida. E isto é o princípio que está no reino de Deus, que faz o reino de Deus crescer também por toda a terra. A gente precisa aprender a não desprezar as coisas pequenas também. Grandes negócios começaram pequeno, grandes empresas, a gente vê hoje as empresas aí de tecnologia, grandes empresas começaram em uma garagem, sem funcionário nenhum, com 2 pessoas que tinham um sonho e que queriam trabalhar. Eles tinham uma pequena sementinha, e eles eram duros por horas e horas e dias, e semanas e meses, para aquilo começar a produzir alguma coisa. A gente às vezes fala, não, isso aqui não vai dar nada, isso é só uma semente de mostarda, isso é um grão de areia, isso é apenas uma semente que eu tenho. Mas grandes empresas começaram com uma pessoa vendendo de porta em porta, batendo numa porta, recebendo não, batendo na outra porta, recebendo não, batendo na outra porta, recebendo não, batendo na outra porta, recebendo não. Mas ele falou, mas eu não vou desistir, eu vou levantar, é dia e noite, dia e noite, dia e noite, a bênção de Deus está sobre a minha vida, e Deus vai me dar estratégias e sabedoria, eu não sei como, mas é sobrenatural, e o crescimento vai vir, são por etapas, eu vou ser treinado, eu vou investir meu tempo, eu vou estudar, eu vou me preparar, enfim. Sabe, queridos, o reino de Deus funciona assim, nas nossas vidas funcionam assim também. Funciona assim também. Estava pensando, que história que o Brasil tem. O Brasil está cheio de histórias, né? Cheio de gente que começou do nada. Tem muita gente que herdou, mas tem muitas pessoas que começaram do nada. E eu estava ontem lá pensando, puxa, me veio a cabeça o dono do Habib's, que é uma empresa totalmente brasileira, embora ele seja português. Mas ele perdeu o pai com 19 anos, foi assassinado, que abriu uma padariazinha aqui em São Paulo, veio do Paraná para poder, ele poder fazer medicina, não deu para fazer, enfim, não deu lá porque teve que assumir a padaria no lugar do pai, só depois voltou a estudar. Começou lá um negocinho, começou a Casa do Pastel, enfim, é uma longa história que é interessante você ler. E de repente foi crescendo. É a maior restaurante ou loja de comida árabe do mundo. E nem são árabes. Verdade. Há muitos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu fui pregar em Bauru, uma igreja de um amigo meu, tão querido, pastor Lelo, lá de Bauru, uma igreja muito grande, muito querido, me ligava sempre, a Célia às vezes me ligava e falava, teu amigo, aquele que fala amado, toda hora, meu amado,
amado, ele era extremamente carinhoso, ele partiu para o Senhor há uns 10 anos atrás já, e a irmã dele é casada com o dono do Habib's. E eu fui pregar na conferência, ele estava lá, era ainda começo, eles tinham uns 10 anos, não eram tão grandes assim. Mas, trabalho, plantar, trabalhar. A gente às vezes quer resultados, a gente olha para a grama do vizinho e fala: a grama do vizinho é mais verde do que a minha, mas o vizinho trabalhou duro e orou sobre aquilo também. Às vezes ele era cristão e não sabe como, mas sabe, queridos, o princípio que Jesus está falando para os seus discípulos é: olha, vocês devem olhar além daquilo que vocês enxergam no momento, vocês precisam olhar mais longe, vocês precisam olhar adiante, vocês precisam ver o que os seus olhos naturais não veem, meus queridos. É verdade. Porque olha só, a segunda coisa que Jesus na verdade está falando aqui para eles, olha, é que tudo que começa pequeno e que tem perseverança vai crescer. Vai crescer. O importante é a gente não desistir no meio da semeadura, não desistir. Olha só, ele diz no versículo 27, diz assim, olha, uma vez você faz a sua parte, ou seja, de dia e de noite. E no versículo 32 diz: uma vez semeada, cresce. Uma vez semeada, cresce. O que Deus quer é que se cresça, meu amado. Cresça. Mas para crescer precisa ter perseverança. Quando eu entrei lá no jiu-jitsu, se falava uma coisa interessante. Sabe qual que é a diferença entre um faixa preta de jiu-jitsu e o faixa branca de jiu-jitsu? É que o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Faixa preta é um faixa branca que não desistiu, porque não tem jeito. Se você treinar todos os dias, se você treinar sempre, você começa como faixa branca, um dia você vai ser faixa preta, porque você treina, você não desistiu. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, se for necessário, mas você vai ser, se você continuar. O problema é quando você para, o problema é quando você desiste, porque você começou pequeno demais. Agora, olha que dados interessantes agora de 2020 para nós. Primeira coisa, 80 mil pessoas se convertem hoje por dia no mundo. 80 mil pessoas. Hoje se abrem 510 novas igrejas todos os dias no mundo todo. 510 igrejas se abrem por dia no mundo. Na África, em 1970, havia 143 milhões de cristãos, ou 38% da população. Em 2020, há 630 milhões de cristãos, ou 49,3% da população da África hoje serve ao Senhor Jesus. Quase 50% do continente inteiro. Na Ásia, a Igreja de Cristo hoje cresce 2 vezes mais do que a população. Na Ásia toda, a Igreja de Cristo cresce o dobro do que nasce gente. No mundo muçulmano, nos últimos 14 anos, se converteram mais muçulmanos do que em toda a sua história de 1.400 anos. Nos últimos 14 anos, se converteram mais muçulmanos no mundo do que nos últimos 1.400 anos. Sabe o que isso significa? É o que Jesus estava dizendo, olha, onde nós vamos parar? A semente, ela é plantada, ela cresce, e é um processo, e vai chegar o tempo da colheita. Então, eu não posso desistir porque teve uma oposição, ou porque teve uma perseguição, ou por causa da angústia, ou por causa da tribulação. O diabo vem e rouba a palavra semeada, ou vem as lutas e angústias. Eu não posso deixar que a palavra não frutifique na minha vida, meu amado. Eu preciso plantar a semente, eu preciso regar a semente e eu preciso perseverar. Amém, meu querido? Agora, um terceiro princípio que Jesus coloca aqui é que quando crescer eu preciso abençoar pessoas. Este é como o reino de Deus funciona, porque ele diz assim, olha, é chegado o tempo da colheita. Ele diz no versículo 32 que as aves dos céus, ela diz assim, olha, deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. As aves dos céus são nações, são pessoas, são familiares, vêm se esconder debaixo da sua sombra. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando você recebe, você precisa aprender a
a ser abençoador. Você precisa abençoar. Quantas vezes eu ensinei sobre princípios de prosperidade na vida das pessoas, e a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Quando eu dou, eu recebo. Quando eu planto, eu colho. Quando eu semeio, eu vou colher. Tem gente que quer colher sem plantar e não tem jeito. Para eu colher, eu preciso plantar na minha vida, seja o que for, seja no meu casamento, seja na vida financeira, seja em qualquer área, eu preciso plantar. Agora, quando eu recebo, eu preciso aprender a abençoar pessoas, a dar aquilo que eu recebia, a repartir daquilo que eu recebi na minha vida. Esse é um princípio do reino de Deus. Até mesmo na minha vida financeira, Paulo ele fala que a gente deveria ter com que acudir o necessitado. Eu não posso ser egoísta e guardar as coisas para mim, mas eu preciso aprender a abençoar pessoas, meu amado.